Bom dia, classe, tudo bem? A gente está hoje na aula 4 do nosso segundo bimestre, tem o tema como renovação cultural, ética e valores e cultura juvenil, né? Dentro da habilidade que a gente já vem trabalhando, que você já conhece, está aqui no slide. Qual que é o tema? O primeiro conceito importante é a ideia de juventudes, além do singular. Então não existe só uma juventude, a gente pensa assim, o jovem, mesmo que ele esteja na mesma época, que a gente esteja em 2025, o jovem ele não vai viver da mesma maneira, vivenciar essa época da mesma maneira se ele estiver, por exemplo, em países diferentes, né? Um jovem no Japão, na Nigéria, no Brasil, nos Estados Unidos, ele não vai viver da mesma maneira, mesmo em regiões do mesmo país. Então o jovem que está no Pará, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, ele não vive da mesma maneira, certo? Então a gente tem a questão da construção social que envolve isso, tanto a condição socioeconômica. Então um jovem também da classe A de alto padrão, né, financeiro, e um jovem da periferia, que tem mais problemas com a questão socioeconômica, ele não vai vivenciar da mesma maneira, mesmo que ele esteja na mesma época. Mesmo aspecto biológico, todo mundo passa pela puberdade, que é o desenvolvimento da sexualidade, dos hormônios que vão mudando, né? O corpo vai se alterando, mas ele nunca vai acontecer da mesma maneira em indivíduos diferentes. Então o João ele vive de uma maneira, o Marcelo de outra, a Rafaela de uma maneira, então varia muito de pessoa para pessoa. E tem a questão da cognição e desenvolvimento, então o cérebro do jovem ele muda muito rápido nessa época, muito mais do que na época da fase adulta. Então você tem uma mudança muito grande no aspecto biológico e ele não é igual de pessoa para pessoa. Então a gente pode ter a ideia do questão das juventudes, que não é uma juventude só. Outra questão importante é a historicidade. Então, assim, a gente tem um fio que a gente traça desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que o jovem ele vem como uma questão idealizada. Todo mundo quer ser jovem. O jovem é um público-alvo do mercado, então ele consome mais, e a ideia de juventude levada a outra faixa etária, tanto o adulto quanto o idoso, todo mundo quer ser jovem. Então, um produto que traz a ideia da juventude, ele vai vender mais, né? Isso é percebido pelo mercado, né? E pela indústria cultural que a gente vai ver depois. Tem os períodos marcantes dos anos 50, tem os beatniks, que vão ter ali a centralidade da obra On the Road, de Jack Kerouac. São jovens aí viajando pelos Estados Unidos, vivendo experiências diferentes, de contracultura, de contestação, de liberdade sexual. A gente tem o rock and roll ali que inicia nessa época, tem o Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee, né? Que aí também é um momento já de colocar a vitalidade da juventude, né? Depois a gente vai ouvir esses exemplos melhor. Tem um filme Juventude Transviada, com o James Dean, que era um astro jovem da época, que tem um protagonismo que não tinha antes, que é o jovem como herói, né? A gente vai ver melhor isso aí. Aí nos anos 60 tem o movimento hippie, todo mundo conhece mais ou menos um pouco, é famoso, né? Que tem o ideal de pacifismo, o lema de paz e amor contra a guerra do Vietnã. A gente vai ter também o movimento estudantil de maio de 68 em Paris, que depois ele se espalha para o mundo todo. Quando o movimento estudantil ele se junta ao movimento dos trabalhadores de greve, de tanto melhores salários, melhora na educação, né? Então ele é muito forte nessa época, se espalha para o mundo todo. Tem a questão dos direitos civis também, dos negros e gays nos Estados Unidos, né, com melhor inserção social, o fim dos preconceitos, né, e desigualdade entre eles, e também se espalha para o mundo todo. E no Brasil a gente tem a Tropicália também, que mistura a musicalidade tanto ali do rock com questões regionais do país também, fazendo Caetano Veloso, Gilberto Gil ali, né, os grandes festivais de música. E a gente também tem a Jovem Guarda que trouxe o rock para o Brasil, ali Erasmo Carlos, Roberto Carlos, trouxe uma forma de viver o rock
no Brasil também, que é uma expressão forte da juventude, tá? E aí outro conceito, a gente tem as juventudes e tem a historicidade, né? Os momentos aí da juventude marcantes. E a gente vai ter o conceito de indústria cultural, né? Que foi trazido pelos filósofos Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, na Alemanha, que é um instituto de pesquisa social e crítica e análise social, que eles trazem a ideia de indústria cultural, que é o quê? A formação de padrões de consumo, quando você tem uma expressão cultural de juventude, por exemplo, ali que a gente falou do rock and roll, ele vira um produto da cultura que ele serve para você moldar comportamentos e valores que estão voltados para o consumo, para o aumento do consumo, certo? E justificar algumas formas de comportamento que aumentam o consumo do próprio mercado, voltado para ele, né? E aí um trabalho em grupo aí que a gente propõe, que é o quê? Vocês pegarem os dois conceitos, juventudes, né, as formas de juventudes variando os lugares e aspecto biológico, e expressões culturais que a gente vive hoje no Brasil, que vocês conhecem bem, né? O funk, o sertanejo, a cultura geek, a música eletrônica, a cultura das raves e o hip hop. Cada grupo vai escolher um deles e trabalhar dentro dos dois conceitos, tá? Indústria cultural e juventudes, tá? Eu vou deixar um texto complementar para vocês poderem desenvolver esse trabalho, tá? Na próxima aula vocês apresentam o seminário, né? Já trazem ali algo escrito também para a gente poder desenvolver e a gente se vê na próxima aula.